Oi, gente, Pop Verso tá no ar e eu tô aqui sorrindo. Mas eu tô com um sorriso bonito, vai. Não tô com um sorriso assustador, bem diferente desse sorriso. Esse sorriso talvez seja um dos mais aterrorizantes que eu já vi na vida, de um filme que tá fazendo o maior sucesso, tá super no hype, e a gente quer entender por que esses filmes de terror usam o sorriso para fazer a gente ficar com medo, gente. Eu tô com medo real. Além disso, assuntos importantes, discussões aqui no Pop Verso, a cobertura vacinal contra a meningite tá abaixo da meta, é importante falar sobre isso. E a gente também vai falar sobre Moonlight, Lady Bird, que são filmes de Oscar. O que eles têm em comum? Todos são feitos pela mesma produtora e a gente vai contar um pouquinho melhor essa história. Roda a vinheta. A gente começa o Pop Verso de hoje falando sobre um assunto muito importante, a cobertura vacinal contra a meningite. Ela está abaixo da meta aqui no Brasil. Só para a gente contextualizar, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente teve um surto da doença recentemente, 58 registros de meningite, 10 mortes esse ano. Segundo a Prefeitura, foi um surto localizado nos bairros Vila Formosa e Aricanduva. Lembrando que quando a gente fala de campanha de vacinação, a gente está falando da forma mais eficaz de combater a meningite bacteriana. Mas, olha só essa reportagem que a gente vai mostrar aí na tela para vocês do site da CNN. A vacinação contra a meningite atinge 47% do público-alvo no Brasil. Antes de chamar aqui um especialista para conversar com a gente entender um pouquinho melhor qual o risco disso, vamos entender o que é meningite com uma thread que a gente preparou para vocês. Olha só, a gente vai colocar aí na tela para explicar. O que é meningite? É uma inflamação das meninges, membranas que protegem o cérebro e a medula espinhal. O que causa a doença? Vírus, bactérias, fungos e parasitas. Como é transmitida? De pessoa para pessoa, vias respiratórias, gotículas e secreções do nariz e da garganta. Também pela ingestão de água e alimentos contaminados e contato com fezes. A próxima tela. Quais são os sintomas? É importante prestar atenção nisso. Febre, dor de cabeça, rigidez de nuca, vômitos, alterações de consciência, irritabilidade e mal-estar. Como prevenir, então? Vacinação, manter as mãos limpas e cobrir o rosto ao tossir e espirrar. Agora, então, vamos conversar com o Dr. Daniel Becker, que é pediatra e sanitarista, para a gente tentar entender um pouquinho melhor o risco dessa cobertura vacinal, o risco da meningite. Doutor, obrigada pela participação aqui no Pop Verso. A gente está falando sobre esse assunto tão importante, né? Acabei de mostrar aqui a reportagem da CNN mostrando a cobertura vacinal contra a meningite. Antes de a gente mostrar mais alguns dados para conversar, eu queria entender, então, qual é o risco desse número, 47%? É um número que te surpreende ou nem tanto? Me surpreende, apesar de eu já saber dele há algum tempo. Ele, inclusive, é melhor do que no que nós estamos no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio, aqui nós estamos com menos de 40%, em torno de 35% a 37% de cobertura vacinal. E veja, Mari, a gente já teve, há 5 anos atrás, 95% de cobertura para meningite. Então, nós estamos vivendo uma queda generalizada na cobertura de todas as vacinas. Nós já tivemos para pólio, para meningite, difteria, tétano, coqueluche, sarampo, essas doenças graves. Nós sempre estivemos aí acima de 90%. O Brasil tem um programa de imunizações exemplar, considerado o melhor do mundo. Infelizmente, nos últimos anos, a cobertura vem caindo e vem caindo de forma brutal nos últimos 3 anos. Doutor, eu queria mostrar aqui na tela, na verdade, o senhor falou, né, sobre 95%, que em algum dia a gente conseguiu chegar nisso. A meta de imunização, na verdade, é 95%, né? A gente tem na tela aí para mostrar a diferença, ó, meta de imunizações 95%, e aí tem 2 tipos de vacina, a meningocócica C, que a gente tem ali 47% de pessoas vacinadas, e a meningocócica ACWY. A diferença entre as duas é que uma é para bebês e a outra para crianças e adolescentes. Doutor, qual é a diferença dessas vacinas e quem pode se vacinar? Veja, a meningite ACWY, ela inclui a meningite C, que é a que está disponível para bebês, né, no primeiro ano de vida, e também outras cepas como AWY. Esses são
os nomezinhos das bactérias que estão incluídas na vacina. A vacina para bebês, ela cobre a meningite mais frequente, que é a meningite C. A vacina para adolescentes, ela, além da meningite C, ela cobre outras bactérias. E é importante dizer o seguinte, minha gente, o adolescente, ele é o grande veiculador assintomático da doença. E ele transmite para outras pessoas. Então, ele pode fazer a doença também, mas o principal papel dele é o de transmissor assintomático. Então, ele vai entrar em contato com bebês, com crianças, obviamente, né, os irmãos, os tios, os primos, não sei o quê, e pode transmitir. Isso não é para criminalizar o adolescente, mas simplesmente para enfatizar a importância crucial dos adolescentes se vacinarem também, porque isso interrompe a transmissão da doença. E a gente sabe, né, doutor, que quando a gente fala de crianças e adolescentes, o papel dos pais, nesse caso, é muito importante, justamente para encaminhar essas crianças e adolescentes para tomarem a vacina. Mas aí, a minha pergunta é, adultos também podem tomar a vacina? Em que casos? Quando? Qual é a diferença dos mais novos para os mais velhos? A incidência da doença, ela é predominantemente na infância e na adolescência. Do ponto de vista sanitário, do ponto de vista de saúde pública, não há uma indicação de que as pessoas adultas se vacinem. O que há indicação é que a gente leve as crianças e atualize o seu cartão de vacinação. Mari, essa é uma questão muito importante. Nós estamos diante da queda de cobertura de todas as vacinas, isto é, nós temos uma enorme população infantil suscetível a doenças gravíssimas, como a meningite. A meningite, minha gente, ela mata em 12 horas. Se você pegar uma meningite meningocócica, a criança começa com febre, em 12 horas o cérebro dela está extinto. É uma doença gravíssima. Não dá tempo de tratar, não dá tempo sequer, às vezes, de levar para o hospital. Gente, são doenças muito graves e que a gente não tem mais contato com elas por causa do sucesso das vacinas. Elas só não estão no nosso radar porque as vacinas funcionaram. E agora, com a queda da cobertura, com pouca gente se vacinando, elas podem voltar a qualquer momento. Protejam seus filhos, isso é fundamental. Levem as crianças ao posto para se vacinarem. Isso é de uma importância capital, não só para os filhos da gente, para cada uma dessas crianças, como para a população brasileira inteira. Porque quanto mais gente se vacinar, menos a doença vai circular. Então, vacinar uma criança individualmente protege as crianças coletivamente também. É muito importante a gente ter essa consciência nesse momento, não só para a meningite, mas para todas as vacinas. Com certeza. Doutor Daniel, acho que essa mensagem, então, é uma mensagem para encerrar mesmo, um alerta aqui. E eu queria agradecer muito o tempo do senhor. Eu sei que deve ser muito corrido aí o dia a dia, mas obrigada mesmo por estar aqui com a gente para dar esse alerta para tanta gente. Então, obrigada mesmo. Troquei de lugar para falar sobre as notícias do dia. Queria que fosse um dia melhor, de notícias melhores, mas a gente começa com uma notícia muito triste. Infelizmente, mais um caso de racismo. O músico, humorista e influenciador, o Ed Júnior, ele usou o perfil dele na internet para denunciar esse ataque racista. Ele publicou esse vídeo no Instagram mostrando o momento que uma vizinha faz várias ofensas racistas contra ele. Ele diz que a mulher tentou impedir que ele entrasse no mesmo elevador que ela, no prédio que ele mora. Ela mora também, na Zona Oeste de São Paulo. A assessoria do Ed disse que hoje ele abriu um boletim de ocorrência e, em setembro ele já tinha registrado um BO contra essa vizinha. Segundo a assessoria, no mês passado, ele foi informado que a mulher e o filho dela estavam na porta do apartamento dele, proferindo ameaças de morte. Na ocasião, a vizinha disse para a polícia que o Ed fazia muito barulho e o caso foi registrado como desinteligência, significa um desentendimento ali entre os envolvidos. Muito triste que isso aconteça. Amanhã, a Levi Dica, que é colunista aqui do nosso CNN no Plural, vai estar aqui no estúdio justamente para conversar com a gente sobre isso. Agora, mudando de assunto, Kanye West, mais uma vez no noticiário. Ele está sendo processado pela família do George Floyd em 250 milhões de dólares, mais de R$1 bilhão. Por quê? Ele fez declarações num podcast que ele foi, minimizando a morte do George Floyd, dizendo que ele usava drogas. A família, então, do George Floyd divulgou um comunicado para a imprensa
dizendo que as declarações do Kanye West são falsidades maliciosas e que ele tenta lucrar com o trauma da família. Em maio de 2020, a gente está com as imagens aí do George Floyd, o George Floyd morreu depois que um policial se ajoelhou no pescoço dele e sufocou ele por quase 9 minutos. Tudo isso foi registrado em vídeo, um vídeo horrível e um vídeo que desencadeou protestos no mundo todo contra a violência policial. E esse mês, recentemente, o Kanye West organizou um desfile surpresa em Paris e nesse desfile ele estava usando esse moletom, White Lives Matter, vidas brancas importam, fazendo referência ali ao Black Lives Matter, um movimento que ganhou destaque depois da morte do George Floyd também. E é isso, né? Kanye West mais uma vez aí em polêmicas. Bom, para encerrar, a gente fala sobre a estreia de Adão Negro, talvez a maior do ano ou uma das maiores estreias de todos os tempos da DC. É um filme de super-herói, muita gente não conhece essa história, mas muita gente conhece quem está interpretando o Adão Negro, que é o Dwayne Johnson, o The Rock. Ele que vem se envolvendo bastante nessa história. O lançamento estava previsto para o dia 20, mas já chegou no cinema, então já dá para assistir. Qual é a história do Adão Negro? 5.000 anos depois de receber poderes dos deuses antigos e aí ser preso depois disso, ele é libertado da tumba dele e ele está pronto para levar para o mundo moderno a forma dele de justiça. É um filme com muita violência, eu já vi aqui algumas críticas dizendo isso, então é importante falar. E Dwayne Johnson, Pierce Brosnan e Noah Centineo, ou seja, além dele tem muita gente legal no elenco, vale a pena assistir. Ainda falando sobre cinema, agora a gente vai falar sobre uma produtora, uma distribuidora de filmes que está no hype, a A24. Moonlight, Lady Bird, recentemente o filme The Whale, que é um filme que tem aí grandes chances de ser um dos destaques do Oscar, porque colocou o Brendan Fraser, que é um ator que a gente conhece já há muito tempo, mas ele está irreconhecível nesse filme. E essa produtora é a produtora por trás disso tudo. E agora, Leonardo Amaral vai explicar pra gente o que raios tem a A24 que faz ela ser tão grande. Vamos ver. Você já viu esse logo aqui? A A24 é uma produtora e distribuidora de filmes e séries que vem há um tempo fazendo bastante barulho em Hollywood, mesmo ficando fisicamente em Nova York. Alguns dos filmes que estão dentro desse guarda-chuva da A24 são... Vou ler porque são muitos. Spring Breakers, Ex Machina, O Quarto de Jack, A Bruxa, Moonlight, Lady Bird, Hereditário, Midsommar, Joias Brutas, Minari, A Tragédia de Macbeth, Euphoria, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e X. E ainda faltou coisa, tá? Fato é que a A24 caiu na boca do povo, principalmente da galera que tá ali entre 18 e uns 36, 40 anos. A marca registrada deles envolve o investimento em produções completamente originais e com diretores e geralmente atores que são um pouco menos experientes, que tem aquele sangue no olho. Além disso, a galera da A24 tende também a apostar nas visões desses diretores, quase que dando uma carta branca ali pra eles. Aí você junta isso com estratégias de marketing que aproximam a A24 da molecada e pronto. Isso fez com que a marca A24 ganhasse tanta força que hoje um monte de gente é fã da produtora e não necessariamente de algum diretor, ator ou dos próprios filmes. A produtora foi criada em 2012 por 3 caras que já trabalhavam na indústria do cinema: Daniel Katz, David Finkel e John Hodges. E no ano seguinte, eles já tiveram seu primeiro sucesso comercial, Spring Breakers. O filme, que na época era cercado de polêmicas, foi distribuído pela A24. Só distribuído, tá? A A24 não fez o filme. E ele custou 5 milhões de dólares, mas faturou 32 milhões de dólares. Depois disso, o estúdio alavancou, passou a fazer filmes próprios, além de também continuar comprando a distribuição de vários outros filmes. Até hoje, a A24 já recebeu 34 indicações ao Oscar, tendo levado em algumas ocasiões. Categoria de melhor atriz para Brie Larson por O Quarto de Jack, melhor ator coadjuvante para Mahershala Ali por Moonlight, melhor atriz coadjuvante para Yeon Yoo-jung por Minari e melhor filme para Moonlight. Os dois últimos momentos foram históricos para o Oscar. Um deles marca a primeira vitória de uma atriz sul-coreana na competição. E o outro é meio complicado. La La Land. Guys, I'm sorry. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. E o barulho que a A24 faz aumenta a cada ano. Recentemente, nos festivais de Londres e de Veneza, um dos filmes mais comentados é deles,
The Whale. O filme é protagonizado por Sadie Sink, de Stranger Things, e por ele, Brendan Fraser. Ele foi ovacionado por cerca de 6 minutos nessa volta dele aos cinemas e vem sendo um dos nomes mais fortes para estar no Oscar do ano que vem. Ou seja, pode ficar tranquilo, porque com certeza tem muita coisa da A24 pra gente ver. Tô filmando, não. É isso aí. Achei que você fez o... Acabou? Acabou. Chegou a hora de entender por que raios os filmes de terror estão acabando com o sorriso. A gente precisa fazer essa denúncia, entendeu? Porque sorriso, gente, é alegria, é felicidade. Não é pra ser assustador. Mas agora saiu um filme, o nome do filme é Sorria. Você fala, ok, é um filme sobre sorrisos. Não, é um filme de terror que tá deixando todo mundo assustado por causa de um sorriso. Olha aí, a gente tem imagens do trailer e é realmente assustador. Só no trailer eu já fiquei morrendo de medo. Ainda tô, enfim, decidindo se eu vou assistir ou não. É o filme que conta a história de uma psiquiatra de emergência de um hospital. E aí ela presencia a morte de uma paciente. Depois disso, ela tenta entender o que aconteceu, tenta achar uma explicação lá. A resposta pode estar em um sorriso fixo e ameaçador, esse sorriso da vítima. Eu vou jogar a bola agora para Roberto Sadowski, que está sempre aqui no Pop Verso, crítico de cinema, que está sorrindo agora, um sorriso inocente, entendeu? É inofensivo, eu espero. Sadowski, você assistiu Sorria? Por que raios estão acabando com o sorriso pra gente? Dá muito medo isso. Eu assisti Sorria. Achei o filme marromeno, tá? A história a gente já viu, essa história ser contada várias outras vezes, mas não com essa intenção de vilanizar o sorriso, né? Eu tava ouvindo você falar do trailer, a Camila, né, minha digníssima namorada, conseguiu assistir 10 segundos desse trailer e falou, não vou ver o filme, não vou, não quero, aí desistiu. Eu tive essa sensação também. Olha que eu curto filme de terror, viu? Mas é porque realmente é meio pesado esse sorriso. Eles até fizeram, né, uma campanha de divulgação do filme, colocaram uns atores sorrindo aí, ó. Gente, no meio do público lá, de um jogo, e olha isso, jogo de beisebol. Você tá louco, eu saio correndo, entendeu? Por favor, não, parem, apenas parem. Sadowski, além desse filme, tem outros sorrisos, né, que a gente lembra que, enfim, fizeram muito sucesso dentro desse gênero. Por exemplo, a história do Coringa, tem um pouco também Iluminado, né? Então tem alguns sorrisos que ficaram marcados ao longo desses anos, né? Eu acho o seguinte, Mário, quando a gente sorri, a gente transmite uma coisa boa. Certo? A gente transmite felicidade, a gente transmite tranquilidade. E o mais bacana no filme de terror é quando você tapeia o seu público, né? Você dá a ele uma falsa sensação de segurança e o sorriso é uma total sensação de segurança antes de você puxar o tapete. Então, é um dispositivo narrativo que funciona muito bem. Além do que, um sorriso pode ser uma coisa meio perturbadora também, né? Se a gente vê, sei lá, pacientes que têm problemas mentais, que sorriem aleatoriamente, né? O Coringa é um grande exemplo. Então, eu acho que é de propósito para tirar a gente do eixo. É uma grande cilada, né? Falando sobre Sorria, você disse que é um filme mais ou menos, ele está ali com 78% de aprovação no Rotten Tomatoes, né? Que é um site de crítica especializada. A bilheteria, né, também tem aí um número que a gente precisa falar, já ultrapassou 137 milhões de dólares, uma produção que custou 17 milhões, seria apenas para o serviço de streaming, para Paramount Plus, mas enfim, vem ganhando realmente muito destaque. Se você pudesse indicar um filme com um sorriso que te deixou assustado, porque eu sei que você tem ali uma barra alta aqui, né, na exigência. Então, qual foi o sorriso que te deixou realmente assustado? Aquele filme que você fala, ok, agora você vai entender o que é um sorriso do mal. Qual seria esse filme? Eu vou longe aqui, tá? Eu vou um pouquinho longe. Eu vou falar de um clássico real, que é O Homem que Ri, que é de 1928. Olha só, daqui a pouco está fazendo 100 anos o filme, que é com Conrad Veidt, né, um ator alemão naturalizado lá, britânico, e que ele meio que foi a base da criação do Coringa, né? A imagem dele nesse filme. E é um cara que ele tem uma deformidade
que deixa ele com um sorriso permanente no rosto. Então ele tenta cobrir esse sorriso e é claro que tudo dá muito errado. Se você olhar só fotos do filme, você já vai ficar, cara, não tô afim de embarcar nessa, não. Porque é uma sensação meio ruim que dá pra gente, sabe? Um cara sorrindo forçadamente. Você sabe que mesmo ele tudo triste ou chorando ou angustiado, o rosto dele vai estar congelado naquele sorriso. Então é uma coisa meio perturbadora mesmo. Que horror! Você falando, eu lembrei até também da cena do Heath Ledger como Coringa, né, no Why So Serious, porque tão sério, uma cena que ficou muito conhecida, porque ele tinha ali desenhado mesmo um sorriso na maquiagem, uma coisa que assusta muito, sabe? Eu acho um pouco desnecessário às vezes, mas o fato é que a galera gosta, a galera vai assistir mesmo, e eu vou acabar assistindo Sorria, depois eu conto pra vocês o que eu achei. Sadovski, obrigada, viu? Volte sempre, eu vou falar isso, porque você sempre tá aqui, então a casa é sua, você sabe. Joia, valeu, Mari. Antes de encerrar o Pop Verso, a gente queria te mostrar esse vídeo. Uma balada lá em Glasgow, na Escócia, fez o quê? Eles escolheram um caminho, digamos, um pouco não convencional para ajudar nas contas de luz. Eles instalaram um sistema térmico, o nome desse sistema é Body Heat. O que ele faz? Ele transforma o suor da galera que está na pista de dança em energia, mas não foi barato fazer isso. Eles pagaram ali mais ou menos 600 mil libras, o que equivale a mais de 3,5 milhões de reais. O que eles querem fazer com isso? Reduzir o impacto no meio ambiente e ser zero emissões de carbono até 2025. A gente está falando de um investimento muito alto. Eles também esperam, claro, que a economia ajude aí a recuperar, a pagar esse investimento, mas tem uma pegada muito forte de sustentabilidade e a gente tá com as imagens dessa balada aí, dá pra ver que o lugar é bem fechado e que o pessoal deve suar bastante, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. É isso então, gente, a gente se vê amanhã, beijo!